As versões da Bíblia no Brasil, a guerra silenciosa que mudou a fé de um povo, e por que nenhuma é neutra. Quando a palavra virou campo de batalha. Há um erro comum entre os cristãos brasileiros. Eles acreditam que a Bíblia é apenas um livro. Que todas as versões são iguais. Que é só a palavra de Deus, e ponto final. Mas se você já ouviu alguém dizer: a Almeida é a verdadeira. A NVI é moderna, mas desvirtua. A ACF é a única que não mente. A nova versão transformadora é uma heresia disfarçada de evangelho. Então você já entrou na guerra mais silenciosa, mais profunda e mais antiga da história da fé brasileira. Não foi uma guerra de armas. Foi uma guerra de palavras. Ela começou em 1859, com uma única cópia da King James em português, trazida por um missionário escondido. Ela terminou, ou talvez apenas se transformou, quando a Bíblia deixou de ser um texto sagrado para se tornar um produto de identidade religiosa. Hoje, no Brasil, não escolhemos uma Bíblia por precisão textual. Escolhemos por lealdade. Por tradição. Por igreja. Por medo. Este não é um comparativo técnico. É um exame da alma do cristianismo brasileiro. Os três pilares, a trindade das versões brasileiras. 1. A Bíblia de Almeida, de 1681 a 1995, a rainha que nunca abdicou. Em 1681, o pastor português João Ferreira de Almeida, um homem que fugiu da Inquisição, viveu no exílio na Holanda e morreu em silêncio, começou a traduzir a Bíblia do hebraico e do grego para o português. Ele não queria apenas traduzir. Queria salvar. Seu trabalho durou 40 anos. Morreu antes de terminar. Sua esposa, viúva e analfabeta, entregou os manuscritos à Sociedade Bíblica de Amsterdã. Eles foram publicados em 1748, a primeira Bíblia completa em português. Mas foi em 1894, com a edição revisada por missionários ingleses e americanos, que Almeida se tornou sagrada. Ela foi a voz da Igreja brasileira por mais de um século. Ela foi a Bíblia dos primeiros pastores, dos mártires da fé, dos que enfrentaram perseguição por lerem a palavra em português. Sua linguagem? Arcaica. Solene. Cantada. Com tu, ti, teu, vós, palavras que não eram apenas gramaticais. Eram sagradas. Ela era a Bíblia da fidelidade. Da tradição. Da resistência. Hoje, muitos a chamam de a única verdadeira. Mas ela não é a mais precisa. É a mais amada. 2. Da Nova Almeida Atualizada, NAA, a reforma que dividiu. Em 1995, a Sociedade Bíblica do Brasil, sob pressão de teólogos que queriam fidelidade aos manuscritos mais antigos, lançou a Nova Almeida Atualizada. O que mudou? Substituíram tu por você. Trocaram a por tem. Removeram expressões que não tinham base nos manuscritos mais antigos, como João 5:4. Usaram o texto crítico, Codex Sinaiticus, Vaticanus, não o Textus Receptus. Resultados? Milhões de fiéis se sentiram traídos. Pastores que pregavam desde os anos 70 disseram: essa não é a Bíblia que me salvou. Igrejas inteiras se dividiram. Um avô deixou de ir à igreja porque seu neto usava a NAA. Um casal se separou por causa de um versículo apagado. A NAA não era uma heresia. Era uma evolução. Mas no Brasil, evolução igual traição. Ela se tornou o símbolo da modernidade e, para muitos, da corrupção da fé. 3. A nova versão internacional, NVI, a versão que o mundo ama, mas o Brasil desconfia. Lançada em 1996, a NVI foi feita por uma equipe internacional de 150 estudiosos, católicos, protestantes, ortodoxos, com o objetivo de ser clara, acessível e fiel. Ela usa o texto crítico. Fala com linguagem contemporânea. É a Bíblia mais lida no mundo, e a mais vendida no Brasil hoje. Mas aqui, ela é vista com desconfiança. Por quê? Porque foi traduzida por decumênicos. Porque foi aprovada por teólogos liberais. Porque a palavra sacrifício virou oferta.
Porque o sangue de Cristo foi suavizado para a morte de Cristo. Ela não mudou a doutrina. Mudou o tom. E no Brasil, onde a fé é emocional, o tom é tudo. A NVI é a Bíblia do jovem, do urbano, do que busca compreensão, não apenas reverência. Mas muitos a chamam de a Bíblia que amoleceu a palavra. As outras, as versões que o povo não conhece, mas que o poder usa. A nova tradução na linguagem de hoje, NTLH. Feita para crianças, analfabetos e pessoas com deficiência cognitiva. Linguagem simples, quase oral. Jesus disse: "Eu sou o caminho", e não "eu sou o caminho, a verdade e a vida". Ela é poderosa, mas é vista como a Bíblia dos pobres. Como se a simplicidade fosse sinônimo de inferioridade. A Bíblia da criança, SBB. Não é uma tradução. É uma adaptação. Ela não é para leitura teológica. É para formação. Mas muitos a usam como referência, e isso é perigoso. A Bíblia de Estudo Pentecostal, a Bíblia de Estudo da Igreja Universal, a Bíblia de Estudo da Igreja da Graça. Aqui, a guerra se torna teológica. Essas Bíblias não são apenas traduções. São comentários disfarçados de texto sagrado. Na Universal, o dinheiro é um instrumento de Deus. Na Igreja da Graça, você é um filho de Deus, então não precisa sofrer. Na Pentecostal, o Espírito Santo opera agora como nos tempos de Atos, e você precisa de uma experiência. Elas não são más. São instrumentos de doutrinação. E o pior? Muitos crentes não sabem que estão lendo interpretação, não revelação. A verdade que ninguém diz, nenhuma versão é neutra. Você acha que a Almeida é pura? Ela foi revisada por missionários batistas, que rejeitavam o batismo infantil. As passagens sobre batismo de crianças foram silenciadas. Você acha que a NVI é ecumênica? Ela foi feita por evangélicos conservadores, que rejeitam o liberalismo teológico. Você acha que a ACF é a mais fiel? Ela foi traduzida por fundamentalistas que rejeitam qualquer manuscrito anterior ao século X. Todas as Bíblias são filtradas. Todas carregam a marca de quem as traduziu. Todas têm uma visão teológica. A diferença é que algumas admitiram. Outras fingem que não têm visão. A primeira Bíblia impressa no Brasil foi em 1819, e era Almeida. Foi impressa na imprensa régia, no Rio de Janeiro, sob ordem de D. João VI. Mas só 50 cópias foram feitas. Eram para os missionários. Ninguém podia comprar. Era um segredo de Estado. A NVI foi a primeira Bíblia a ter uma versão em Libras. Em 2017, a Sociedade Bíblica do Brasil lançou a NVI em Libras, um feito sem precedentes no mundo cristão. Mas muitos evangélicos dizem: isso não é Bíblia. É teatro. A Bíblia da Igreja Universal tem mais de 12 milhões de cópias distribuídas no Brasil. Mais do que qualquer outra versão. E não é por causa da qualidade textual. É por causa da campanha de distribuição. A Universal distribui uma Bíblia por pessoa, como se fosse um sacramento. A Almeida Corrigida Fiel, ACF, foi criada por um pastor que se recusou a usar a NAA. Ele alegou que a NAA tirou 17 versículos da Bíblia. Na verdade, removeu versículos que eram adições medievais. Mas ele não queria uma Bíblia que não tivesse tudo o que ele aprendeu. E assim nasceu a ACF, uma versão que reinstalou versículos rejeitados pela crítica textual. Na década de 1980, um pastor evangélico foi preso no interior de Minas Gerais por distribuir a NVI. Acusado de corromper a fé. O juiz, católico, o soltou dizendo: se a Bíblia é a palavra de Deus, então ela não pode ser proibida, mesmo que esteja escrita com palavras modernas. Qual a melhor? A pergunta errada. A pergunta não é: qual é a melhor versão? A pergunta certa é: qual versão me leva à presença de Deus? A Almeida te faz sentir que está no altar de uma igreja colonial. A NVI te faz entender a palavra como se fosse um amigo falando com você. A ACF te faz sentir que está protegido por uma muralha de tradição.
Nenhuma é perfeita. Todas são humanas. Mas a palavra de Deus, ela transcende todas. A verdadeira questão não é qual versão você lê. É como você a lê. Você a lê para defender sua denominação? Ou para encontrar o rosto de Cristo? A palavra não pertence a nenhuma igreja, ela pertence a quem a ouve. A Bíblia não é propriedade da Igreja Batista. Não é patrimônio da Igreja Universal. Não é herança da Igreja Presbiteriana. Ela pertence a quem a ouve com humildade. Ela não foi feita para ser um símbolo de identidade. Foi feita para ser um encontro. Se você ama a Almeida, continue. Se você ama a NVI, continue. Se você ama a ACF, continue. Mas não use a Bíblia para excluir. Use-a para conectar. Porque no dia do juízo, Deus não perguntará: você leu a Almeida ou a NVI? Ele perguntará: você obedeceu? Se este texto acendeu em você a chama da reflexão, se você sentiu o peso da história, se reconheceu a guerra que vive dentro da sua igreja, inscreva-se no @leitura_sagrada. Aqui, não apenas lemos a Bíblia. Aprendemos a ouvi-la, sem vieses, sem dogmas, sem fronteiras. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus 4, 12. E a versão? É apenas o vaso. A palavra é o que enche o vaso. Não se prenda ao vaso. Aprenda a reconhecer a voz.